Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é Daniel Dinslaken e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre blendagem. Se no conceito é uma coisa extremamente simples, na prática é um assunto bem avançado quando a gente está falando de produção de cerveja. Então por que é um conceito simples? Blendagem nada mais é do que a gente misturar de duas ou três, fazer uma terceira cerveja. Basicamente é isso, diferentes proporções. E por que isso é avançado? Por que talvez muita gente aqui nem conheça, nunca tenha ouvido falar nisso, ou não seja tão comum fazer? Justamente porque não é fácil fazer, porque requer muito mais habilidades. E essas habilidades são principalmente sensoriais e práticas, claro, do cervejeiro. De ele entender, conhecer todos os aspectos, aromas, sabores da cerveja, saber o que ele quer e conseguir identificar e de duas amostras botar e sentir o que pode estar acontecendo. Então por isso acaba sendo um pouco mais avançado, não é qualquer um que consegue fazer isso. E a gente tem que ter aí habilidade para chegar nesse nível de conseguir fazer uma blendagem ou fazer uma boa blendagem. O que eu vou falar para vocês aqui é basicamente como que pode fazer, para que serve, diferentes propósitos de fazer blendagem, quem que pode fazer, e a gente ter uma primeira noção e começar a se arriscar aí para no futuro, de repente, estar com as nossas habilidades mais apuradas e conseguir começar a fazer esse tipo de coisa, tá? Quando a gente está falando de produção de cerveja, eu já falei aqui em outros momentos, mas vou repetir, nunca é demais, a gente sempre tem um quesito, assim, um caráter que é mais científico e um caráter mais artístico na produção de cerveja. Tem muita ciência na produção, tem muita coisa exata, tem muita conversão, tem muita química, tem muita física, e é muitas ciências exatas mesmo. Mas também tem uma questão artística no lado da cerveja. E quando a gente fala de blendagem, é puramente arte, muito mais arte do que ciência. Por que isso? Porque você vai precisar das suas habilidades, que você vai adquirir com o tempo, sensorial, né? Estou falando de olfato, paladar principalmente, e o feeling mesmo de cervejeiro para conseguir identificar de diferentes levas, como blendar elas, como conseguir um resultado único, como atingir um perfil único a partir de diferentes levas, de cervejas mais antigas misturando com cervejas mais jovens. Então, realmente é uma arte conseguir fazer a blendagem, por isso que muita gente não faz e nem conhece. E a gente vai ver aí algumas escolas cervejeiras, principalmente a escola belga, isso é muito clássico, as cervejas Astas, as Lambics, as Gueuze, são muito clássicas de fazer essa blendagem. Então você vai ter lá nos porões das cervejarias lá na Bélgica vários tonéis, vários barris de madeira com várias cervejas, de cervejas mais jovens, outras mais antigas, e tem um especialista em blendagem, muitas vezes nem é o mestre cervejeiro da cervejaria, tem um cara lá que é responsável pela produção e tem outro cara que é responsável só pelo blend, só por provar diferentes amostras, diferentes barris e definir de quais barris, proporção que vai ser de cada um para chegar no resultado das cervejas que vão ser envasadas e vão ser vendidas. Basicamente seria isso. E quando a gente está falando de blendagem, eu posso resumir aqui para vocês que são basicamente 3 objetivos que vão fazer com que a gente blende uma cerveja. Uma cerveja blendada, né? Um blend seria para cumprir aí, de repente, 3 requisitos. O primeiro seria para padronização. O que significa isso? E é muito utilizado isso nas grandes cervejarias, tá? O que a gente quer é que a nossa cerveja tenha sempre o mesmo padrão. Se você é cervejeiro caseiro, já tentou fazer a mesma receita uma segunda vez, você sabe que é muito difícil, né? Mesmo que você tenha feito uma cerveja que ficou muito boa, você não resolveu fazer nenhum ajuste na sua receita, você faz ela exatamente igual, você sabe que não vai ficar igual, não é mesmo? E acontece isso inclusive com as cervejarias artesanais e até com grandes cervejarias. É muito difícil conseguir exatamente o mesmo perfil. E como o seu cliente, muitas vezes, toma uma cerveja, se ele adora aquela cerveja, ele vai comprar aquele mesmo rótulo, o que ele espera é tomar exatamente a mesma cerveja. Não pode ser uma coisa completamente diferente. A cor está diferente, o sabor é outro, não, tem que ser muito parecido. O que as grandes cervejarias fazem, uma dessas cervejas de massa mesmo, que de repente, né, o paladar é talvez muito criticado pelas pessoas, etc. Ela faz isso para minimizar essa diferença. Toda cerveja que a gente toma, ou tomava, no caso de algumas pessoas aqui, é sempre um blend de vários tanques fermentadores. Então toda cerveja que é produzida, eles fermentam, né? Quando ela está pronta, é blendada ali 2, 3, 4 levas para misturar e formar uma única sempre. Então sempre o que a gente toma, o que é envasado, o que é distribuído, é sempre o resultado da mistura de 2, 3, 4 bateladas da mesma cerveja. Então a mesma receita produzida com pequenas diferenças, mas depois todas misturadas faz com que essa diferença não apareça tanto no resultado final. Então essa é uma estratégia para ter padronização, basicamente é isso. Para ter padronização você pode fazer esse blendagem.
Outra questão que também a gente de repente vai pensar em utilizar para o caseiro, vale bastante, é para correção. Quando a gente quer corrigir de repente alguma falha que a gente tem. Agora preste muita atenção nisso aqui. Quando eu estou falando falha, eu estou falando de repente alguma falha de estilo. Como assim falha de estilo, Daniel? Por exemplo, sua cerveja era para ficar com amargor e ficou menos, ou ficou muito amarga, o amargor de repente ficou um harsh, não ficou legal. O que você pode fazer? Você pode repetir essa receita com todos os mesmos parâmetros, mas diminuir o lúpulo de amargor. Então você faz ela bem menos amarga, depois você pode blendar com a que está mais amarga e a mistura das duas vai fazer com que elas fiquem boa, né? A terceira cerveja, a partir desse blend, vai ser uma cerveja que tem um resultado bom, que fica com o perfil do amargor que você queria. Isso é uma solução, isso é corrigir uma falha. Ah, estou com uma cerveja que está com diacetil, que está com algum problema, que veio uma flavor que apareceu, aí não, tá? As chances são que você vai acabar fazendo outra, estragando a outra também. Então, cerveja que tem a flavor que não deu certo, avalia se ela está consumível ou não, mas não é muito indicado que a gente tente fazer uma nova batelada ou pegar uma cerveja pronta que ficou boa para tentar misturar, para tentar salvar. É mais fácil você estragar a que está boa do que resolver e salvar a que não ficou muito legal, certo? E a terceira, que é o que mais interessa para a gente, vamos dizer assim, é um conceito de criação. Quando você quer criar alguma coisa a partir de duas, né? O blend é para criar um estilo novo, para criar um perfil que você não tem com as cervejas. E aí é onde entra de fato a arte, de fato o feeling do cervejeiro, e aí que a gente vai ter que praticar muito para conseguir chegar ao ponto de blendar e ter condições, né? Condições mesmo de pegar duas cervejas e escolher qual que é a melhor opção, qual que é a proporção ideal para chegar no nível da cerveja que você está procurando. Então, nesse caso, o primeiro ponto é saber exatamente o que você quer. Isso tem que saber o que você está procurando, para daí saber como que pode trabalhar para chegar nesse resultado, vamos dizer assim. Então, várias coisas podem ser feitas aqui e o céu é o limite, né? Não tem limite, não tem regra, você que define. Claro, muitas vezes você quer atingir algum estilo, isso é importante. Por exemplo, se você está trabalhando principalmente com cervejas ácidas, às vezes você pode ter alguma envelhecida em barril e ela já está mais velha, você pode fazer uma nova leva mais jovem e aí mistura as duas, pode adicionar fruta. O conceito das lambiques belgas é muito nesse sentido, sempre adicionando uma cerveja mais velha com uma cerveja jovem para fazer esse blend. Então, achar essa proporção de cerveja antiga para cerveja nova é uma arte, como eu falei, e isso pode ser trabalhado bacana para fazer. Você também pode fazer algumas experiências, e aqui eu posso até dar uma dica para vocês para começar a brincadeira. Por exemplo, eu quero fazer uma Black IPA. E você pode tentar brincar aí, pegar cervejas prontas mesmo para brincar, partindo de uma IPA e uma Schwarzbier, por exemplo. Então a IPA é a cerveja bastante amargor e aroma de lúpulo, e a Schwarzbier é a cerveja preta, é quase como se fosse uma Pilsen escura, né? Ela tem a cor bem negra, às vezes bem opaca, mas o perfil torrado não está presente. Assim como na Black IPA a gente também não quer esse perfil torrado, a gente quer a cor escura, mas com as características mais de IPA mesmo. Então você pode fazer isso, você pode pegar uma IPA, pode pegar uma Schwarzbier e achar o blend das duas, tentar fazer uma Black IPA. Você já vai treinando aí o seu feeling para fazer esses blends, para misturar cervejas e conseguir ter esse resultado. Uma outra estratégia, uma questão que poderia ser feita também, por exemplo, dar outro exemplo aqui para vocês. Quero fazer uma Barley Wine. A Barley Wine é uma cerveja que também tem o caráter de guarda, né? Uma cerveja que tem as características de uma cerveja envelhecida, e ela também tem um caráter bem pronunciado de malte e também de lúpulo. É uma cerveja realmente muito complexa. O que acontece? Quando você envelhece uma cerveja, com o tempo você vai trazendo essas características de envelhecimento, mas você perde as características do malte e do lúpulo. Isso vai perdendo, principalmente essas características, quando vai envelhecendo. Então, qual que seria uma solução, de repente, para a gente fazer uma boa Barley Wine? Depois que você tem aquela cerveja envelhecida, você pode fazer exatamente a mesma receita, caráter de malte, de lúpulo bem pronunciados, bem presentes, e você vai lá e faz um blend daquela envelhecida com o caráter, né, com aquele envelhecimento presente nela, e uma com caráter de lúpulo e malte bem presentes. Você vai misturar as duas e vai achar o equilíbrio para ver como que a sua Barley Wine fica perfeita. Aí você entende, quando eu estou falando, que precisa muita jornada, aí, precisa uma caminhada longa, e entender bastante e principalmente aí treinar bastante nossos sentidos, né? Ter uma análise sensorial bem apurada para conseguir chegar nesse nível. Não é coisa fácil, só para vocês verem
o nível de profundidade que pode chegar aqui para quando a gente realmente entende, vai fundo no conhecimento aí de cerveja, né? E uma última coisa, vamos dizer que você tem a sua cerveja, envelheceu ela num barril, ou mesmo no seu balde fermentador, ela já está há bastante tempo, às vezes 6 meses, 1 ano de maturação, você vai colocar ela em garrafa. Você sabe, ou deveria saber, provavelmente, que já tem pouca levedura ali que está ativa. Se você for simplesmente adicionar açúcar para um prime, por exemplo, você não vai conseguir carbonatação. O que acontece nesse caso? A gente tem que inocular novas leveduras para fazer essa carbonatação. Uma solução que dá para fazer também é produzir uma cerveja dessa, talvez a mesma cerveja ou até outra cerveja, e você coloca uma proporção dessa cerveja, 5, 10% dessa cerveja nova misturada com a cerveja antiga. Então essa cerveja nova com células de levedura ali ativas vão ser suficientes para fazer a fermentação do prime. Então mais uma dica aí, mais uma sacada que a blendagem pode resolver aí no processo de produção. Então basicamente é isso. Vocês aprenderam aqui um pouquinho sobre como que funciona e para que serve o processo de blendagem. Espero que tenham gostado, já sabe. Gostou? Deixa eu curtir. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!